E agora a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que você deve ter várias dúvidas. Então tomara que a gente consiga resolver algumas delas para vocês. A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início oficial em todo o país no dia 18 de janeiro. A primeira fase contempla os trabalhadores de saúde, pessoas institucionalizadas que residem em asilos com 60 anos de idade ou mais, pessoas institucionalizadas com deficiência e população indígena aldeada. Para a gente saber um pouco mais sobre a vacina, as fases, o desenvolvimento, nós conversamos agora via Skype com o Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, é um prazer conversar com o senhor. Prazer falar com você sempre e aí os telespectadores do Santa Receita. Muito obrigada, doutor. Doutor, eu vou fazer a pergunta. Eficácia da vacina, como é que a gente pode entender isso da melhor forma? Olha, as duas vacinas que hoje temos disponíveis no Brasil, tanto a vacina de Oxford quanto a vacina do Butantan, elas têm eficácias muito semelhantes, embora elas não sejam muito comparáveis ali porque os estudos foram feitos diferentes, mas resumidamente, olha, ambas protegem de ter doença a maior parte dos vacinados. Então, quem tomar vacina, a grande maioria não vai ter doença. E daqueles que tiverem doença, vai ser uma doença que vai tratar em casa, não vai precisar internar, não vai evoluir mal. Então, essa é a boa notícia, é a grande notícia que nós temos para dar para a nossa população, para aqueles que serão vacinados. Nós temos hoje uma vacina que transforma a Covid-19 de uma doença com um potencial enorme de gravidade para uma doença que se trata em casa. Quando pegar, porque metade ou mais da metade nem a doença vai ter. E os que tiverem vai ter uma doença leve. É uma ótima notícia. Que bom, com certeza, doutor. E a gente sabe que ela tem 2 doses. Qual que é o intervalo de tempo entre uma dose e outra? Com a vacina do Butantan, no máximo 1 mês, 2 a 4 semanas. Com a vacina de Oxford, de 1 mês até 3 meses. A vacina de Oxford mostrou que esse intervalo maior não prejudica a resposta da vacina. O indivíduo fica protegido da mesma maneira se fizer um intervalo de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Então isso é bom. Isso é bom porque tem regiões no país, Abiane, que é difícil chegar uma primeira dose com voo, com canoa, com barco, no meio da Amazônia. Depois de 1 mês já tem que chegar de novo a segunda dose. Tendo uma margem maior, facilita, né, vamos dizer assim, o calendário nessas regiões. Além do que a gente tem um intervalo maior, propicia a gente vacinar mais rapidamente as pessoas, dar uma primeira dose para mais pessoas e tem um tempo suficiente para aguardar chegar a segunda remessa. Então, tem 2 calendários diferentes. É importante que quem começou com uma vacina termine com a mesma vacina. Não há nenhum estudo que permita nos dizer que vou tomar uma dose de um produtor, daqui 1 mês ou 2 meses eu tomar de outro. Aí não funciona. Boa, eu ia perguntar exatamente isso. E está sendo estudado também, né, doutor? Talvez a gente não consiga ter para essa primeira fase todas as vacinas de uma vez só. Na sua opinião, essa forma de poder ter esse intervalo um pouquinho maior de uma dose e outra, ajudaria então? Muito, né? Na verdade, são todas informações que num primeiro momento a gente não tem. Mas com as vacinas que a gente tem mais experiência, a gente sabe que às vezes atrasar um pouco não faz mal. A gente sabe que às vezes usar uma dose de um produtor e no segundo momento usar outro produtor também não faz mal fazer esse intercâmbio. Essa é uma informação necessária até, porque nessa escassez de vacina que nós estamos vivendo, o mundo inteiro vai sofrer isso. Tem países que vão receber num primeiro momento uma quantidade de uma dose e tal, aí acaba, falta, interrompeu, teve um problema de importação, só consegue comprar de outro produtor. Então, conhecer se essas vacinas são intercambiáveis, você pode começar com isso, vai ser necessário, é muito bom. Mas, por enquanto, não temos essa informação ainda. Vamos torcer para que essa informação venha logo. Doutor, quem não pode tomar a vacina? Olha, são raros, viu, Abiane, os grupos quando a gente fala contraindicação. Então, quem não pode tomar hoje são os menores de 18 anos, que as crianças e adolescentes não foram estudadas. Aqueles que tomaram uma primeira dose e tiveram uma reação alérgica à primeira dose, reação alérgica grave, também não pode tomar a segunda dose. A princípio são esses, só os únicos grupos que a gente contraindica. Agora, tem alguns grupos que a gente deve ter precaução, não é contraindicação. Por exemplo, grávida. Grávida ninguém estudou, mas às vezes é uma grávida, profissional da saúde que está lá na linha de frente, a gente vai dar vacina para ela, porque ela tem um risco muito maior da Covid do que ficar sendo o risco de ela eventualmente ter algum problema com a vacina na gestação.
Quem tem câncer, está fazendo uma quimioterapia, será que é o melhor momento de vacinar agora, esperar acabar a quimio? Vai ser avaliado, vai ter uma precaução contra esses grupos, ou de vacinar esses grupos. Então, contraindicações absolutas, hoje a gente não vai vacinar os menores de 18, volto a dizer, por enquanto, porque já tem estudos em crianças acontecendo e adolescentes, e aqueles que tiveram uma reação alérgica grave na primeira dose. Esses, por enquanto, não devem ser vacinados. O resto é possível, mas a gente tem alguns grupos onde nós vamos ter precauções. Boa, a gente tem várias perguntas do WhatsApp também, já vou começar fazendo algumas, doutor. Da Laura aqui, a pergunta dela é: boa tarde, Abi. Pessoas com doença autoimune ativa, como hipertiroidismo, podem receber a vacina? Acho que a gente acabou de responder, né, doutor? Pode tomar sim e deve. Essas pessoas que têm uma doença autoimune muitas vezes tomam remédios que baixam um pouco sua resistência e precisam se proteger sim. Boa. A próxima pergunta aqui que a gente tem é da Denise. Boa tarde, tive pneumonia o ano retrasado e no ano passado também. Gostaria de saber se isso pode trazer alguma complicação com o efeito da vacina. Tem algumas reações, doutora? A gente já tem conhecimento de alguma reação da vacina? Olha, Denise, a vacina é super segura, independente do seu histórico de doenças passadas, se teve pneumonia, se tem bronquite, se tem asma, não interfere em nada a segurança da vacina. Agora, se você, para outras vacinas, é muito importante você ficar atenta. Eu não sei qual é a sua idade, mas, por exemplo, se há pessoas que têm mais de 60 anos, precisam tomar vacina de pneumonia. Não tem nada a ver com a Covid, hein? Para prevenir as pneumonias comuns, a gripe. Então, fique atento ao seu calendário de vacinação, independente da Covid, que tem vacinas próprias para cada idade. Bom, a gente tem uma pergunta da Josefa aqui, de Aparecida de Goiânia. Ela fala o seguinte: boa tarde, eu tenho um filho com epilepsia. Gostaria de saber se ele tem prioridade para vacinar. E aí, doutor? Não tem não, Josefa. A epilepsia não se traduz num risco maior de ter Covid mais grave ou menos grave. A epilepsia é uma doença que tem tratamento e os indivíduos que estão sob tratamento de epilepsia não apresentam risco maior de desenvolver Covid grave. Então vão ser vacinados quando for vacinada a população normalmente, a população geral. Doutora, a gente está na primeira fase e em alguns estados já é possível, ver que a fase dos idosos também já está chegando. Existe alguma orientação, para as pessoas que estão aguardando em casa, de repente, com os avós, com os pais, para esse momento da vacina? Olha, nós nesse primeiro momento estamos terminando de vacinar os profissionais da saúde, os idosos em instituições de longa permanência, os indígenas. Essa quantidade de doses que nós recebemos será suficiente para essa população. Em breve começaremos a vacinar sim os idosos, especialmente aqueles mais velhos, acima de 75 anos, e depois os de 60 a 74. Então cada estado, cada município vai dar a sua orientação de quando é esse momento de começar. Normalmente, essas vacinas podem ser feitas nas próprias unidades de saúde. Alguns estados ou municípios vão definir estratégias que podem ser dentro de carro, em drive-thru ou vacinação domiciliar. Isso fica a cargo de cada município. Então, consulte a autoridade sanitária do seu município. Mas a vacinação dos idosos está chegando a hora. Em breve, a gente vai começar a vacinar os idosos, espero que ainda em fevereiro. Doutor, quanto tempo depois que a gente é vacinado, que nós estamos imunes? Excelente pergunta, Biane, porque as pessoas acham que saiu a agulha do braço e eu já estou protegido, Já posso sair por aí andando. Não é assim. A primeira dose, quando a gente aplica, começa a estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, a defesa. Depois, com a segunda dose, é que essa proteção fica completa. E depois de 2 semanas após a segunda dose. Então, nós vamos considerar o indivíduo imunizado, protegido, 2 semanas após a segunda dose. Até lá, até lá e mesmo depois dessa segunda dose, vamos continuar usando máscara, porque a vacina também não é 100% eficaz, não. Vamos continuar mantendo o distanciamento, vamos evitar as aglomerações, mas proteção induzida pela vacina 2 semanas após a segunda dose. Aí você pode se considerar protegido. Muito bom, doutor, porque a gente também recebeu várias perguntas exatamente sobre isso. Vou precisar continuar usando máscara? A vacinação é para o indivíduo, mas o benefício é coletivo, não é, doutor? Olha, Biane, as vacinas, elas, pelo menos as 2 que nós vamos utilizar aqui, elas são muito boas de prevenir que você que recebeu a vacina fique doente. Mas ela não previne, por exemplo, que você transporte o vírus e saia transmitindo por aí. Então você pode pegar o vírus, não adoecer, porque você está vacinado, mas você pode ser um transmissor.
Então é necessário que você continue usando máscara, mesmo que não seja para sua proteção, já que você está vacinado, para a proteção dos demais. E olha, Fabiane, ninguém sai na rua aí com uma plaquinha, eu sou vacinado, ninguém é obrigado a olhar para você sem máscara e imaginar se você está vacinado ou não. É uma questão de comportamento social, de cidadania. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, sim, de continuar usando máscara para não veicular o vírus para ninguém, mesmo estando vacinado. Doutor, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita sempre, viu, doutor? Obrigado, Fabiane. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. Espero voltar mais vezes. Assim. Um grande abraço, um prazer falar com você. Prazer é nosso. Obrigada, doutor.